Fala, seus Jaguara! Rapaziada, estamos de volta para mais um React no Jaguaras do Caldeirão e dessa vez nós vamos fazer um React sobre o jogo de ontem, né? Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense, no qual a gente ganhou por 2-1, né, de virada, fora de casa. É uma vitória aí que, né, tem um sabor aí especial por ser de virada, né, por ser contra um time aí que tá lá embaixo mesmo, então era obrigação a gente fazer um resultado interessante, né? E foi o que aconteceu. Então a gente vai ver um pouquinho o comentário da mídia a respeito dessa vitória. Vai ser bem rapidinho, porque, né, por incrível que pareça, né, eles não quiseram falar muito sobre essa vitória, né? Teve muito mais assunto aí. Mas também a gente vai falar sobre alguns outros assuntos aí, novo técnico, né? Que vai ser anunciado aí hoje ainda. E também sobre a saída do Leitão, né? A gente vai falar um pouquinho ontem na live, mas vai complementar hoje aqui. Então, meu nome é David, estou com ele, Nicolau. Como é que você está, meu amigo? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo, David. É isso aí, vamos já para o React, vamos ver o que a mídia falou sobre essa vitória do Atlético, porque a gente tem muito assunto aí para debater hoje. E lembrando, né, Nicolau, que a gente precisa que você deixe o like e se inscreva aí no canal do Jaguaras, tá? Ajude esse projeto. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se você gosta do que a gente faz, cara, não custa nada você deixar o like, né? Você se inscrever para acompanhar mais e mais conteúdo do Atlético. E agora, bora para o nosso react. O próximo jogo que a gente vai mostrar algumas coincidências, né? Dois Atléticos, dois rubro-negros, dois times que precisaram trocar de treinador recentemente. Quer dizer, precisaram trocar. No caso do Paranaense, o Cuca pediu para sair. No caso do Goianiense, o Jair Ventura foi demitido. O Atlético Goianiense, que já contratou o Wagner Mancini, né? Isso. Saiu na frente e sofreu a virada para o Atlético Paranaense, que acaba de anunciar o seu novo treinador, seu novo jovem treinador, 32 anos. Né? O Atlético Goianiense fez o gol no iníciozinho do segundo tempo, mas logo depois o Julimar empatou. E aí a virada sai tem uma expulsão, quando estava 1-1 ainda, a expulsão do Derek do Atlético Goianiense. E o segundo gol, o Fernandinho tinha acabado de entrar. 3 minutos antes desse lance, o Fernandinho tinha entrado e dá o passe para o Diório, que é um centroavante contestado, chegou no início do ano por indicação do Osório, mas decidiu essa partida. E esse treinador, acho que é a grande novidade aí pra gente ver nas próximas semanas, como é que um treinador de 32 anos trabalhou no Brasil, porque ele foi auxiliar do Pesolano no Cruzeiro, também foi no Valladolid e aí estava no Defensor, ganhou a Copa do Uruguai. Eu imagino que você tem 32 anos. Tu vai para um clube para comandar um elenco com o Fernandinho. Tem 39 pro Fernandinho, 7 anos abaixo. Caraca, eu imagino que isso vai ser tarefa número 1. Caraca, eu tenho que ganhar respeito de Fernandinho. E não consegui isso. Esse vestiário do Atlético, esse ano, não vou dizer que o vestiário derrubou, pelo amor de Deus, mas já passaram Osório e Cuca, dois treinadores muito experientes, e os dois tiveram algum tipo de problema com alguns jogadores. O Cuca saiu muito mal, né? Falando que houve discussões no vestiário que os jogadores negaram, e alguns dos jogadores, principalmente os mais experientes, tinham ficado incomodados com o rodízio do Osório ali no Campeonato Paranaense. Bom, eu ia só mostrar aqui a nota, mas eu tenho as informações aqui. Nádia Mauad e Rodrigo Saviani, nossos colegas, postaram aqui o acerto do Atlético Martim Varini, que está deixando o comando do Defensor. E a foto que ilustra a reportagem é dele com a camisa do Cruzeiro, porque foi auxiliar do Pesolano. Ele circulou, foi para o Valladolid também, né? Ele fez o circuito. Ele tem o primeiro trabalho. Ronaldo. Ele tem um trabalho inicial como treinador no Rentistas do Uruguai, como treinador. E aí ele acompanha o Pesolano tanto no Cruzeiro quanto no Valladolid. Aí na virada do ano, de 23 para 24, em dezembro, ele vai para o Defensor e fica no Defensor até hoje. Foi no primeiro semestre terceiro colocado do Campeonato Uruguaio e campeão da Copa do Uruguai. O Atlético chegou a falar em Fernando Diniz, né? Mas não durou muito tempo. Parece que o próprio Diniz disse que não está... Não, negociou e o Diniz não quis. Não está disposto, né? Ele está esperando a volta para a Fluminense. Ou para a seleção. Então, Nicolau, o pessoal aí não falou muito do jogo, né? Falou, né, um pouco aí dessa questão, né, do novo treinador e tal. E, assim, um jornalista ali da direita, ele trouxe uma coisa que é importante, né? O Atlético teve 2 treinadores já experientes esse ano, tá? E os dois, por motivos diferentes, não deram certo, né?
e tiveram problemas com o elenco, tiveram problemas, né, com as decisões, né? Tomavam decisões ali que aparentemente, né, não eram tão bem vistas. E aí a gente fica naquela dúvida: será que um treinador novo seria a solução? Um treinador inexperiente, né, que, né, trabalhou aqui como né, interino. Na verdade não foi nem interino, né? Aqui no Brasil ele foi auxiliar, né, do Cruzeiro, então não sei se entende tanto de futebol brasileiro, não deve entender muito de Atlético. Será que esse treinador vai conseguir dar suprir isso que esses dois treinadores, né, já bem experientes não conseguiram, né, que por algum motivo ou por outro deram errado? Essa que fica a grande questão, e a gente fica pensando, por que foi tomada essa decisão? Né? Foi porque gostaram do cara na entrevista? Foi porque, sei lá, ele tá vindo de um trabalho muito legal lá no Defensor, mas eu não sei, cara. Fico um pouco na dúvida. O que você acha, Nicolau? Cara, tô contigo. Eu acho que por mais que tenha torcedores que estejam até animados com essa escolha, né, por ser um cara novo, um cara de potencial, tem também essas dúvidas, né? O torcedor realmente, com tudo que está acontecendo dentro do clube esse ano, está muito nebuloso para o torcedor enxergar alguma coisa para o futuro. Até porque, David, foi contratado um técnico, né? Não foi contratado um diretor técnico, não tá sendo estruturado esse caminho ainda. Então, assim, o técnico era preciso, isso é óbvio, a gente precisava disso. Tenho minhas dúvidas em relação ao elenco, eu acredito que posso ser otimista, tá? Se eu pensar num caminho no sentido, esse cara talvez não tenha tanto ego, esse cara talvez não seja um cara tão problemático, né, em relação à gestão de grupo, então o elenco pode abraçar melhor, né? Eu acho que esse pode ser um caminho se, né, a gente quiser ser otimista. Agora, a gente sabe que a gente tem um elenco realmente, alguns jogadores que têm muito tempo do Atlético, alguns jogadores que a gente sabe que tem um passado e um presente nesse sentido aí. Não gosto de falar panela, tá? Panela, para mim, é um termo muito forte, porque dizem, né, as boas línguas, que os gringos também se dão super bem com os brasileiros, e tá tudo certo. Agora, em relação ao técnico, né, não sei. Em relação ao Osório, eu acho que pode ter acontecido alguma coisa relacionada ao elenco mesmo. Agora, o Cuca a gente viu, cara. Não vamos ficar batendo essa tecla novamente. A gente viu que realmente ele não quis mais estar no Atlético e algumas coisas não estavam correndo muito bem. Ele simplesmente abandonou o barco. Cara, eu torço para que seja um final de ano digno, tá? Não estou esperando mais título, não estou esperando uma campanha absurda no Brasileiro, mas que seja um final de ano digno, que pelo menos vamos para a Libertadores, possamos chegar numa final do Sul-Americana aí e tentar mais um título. Chegar na final da Sul-Americana já seria uma coisa assim legal, só que perder, acho que no Centenário ia ser foda, né? Talvez. Se chegar lá e perder, né? Talvez o melhor seria sair na semifinal, nas quartas ali. Porque final Pô, é foda, cara, né? Final é foda. E a gente sabe que o Cruzeiro, por exemplo, é um time que se reforçou bastante e tá do outro lado da chave, né? Então a gente vai enfrentar pedreiras, viu, cara? Então. com certeza. O que a gente já via do Atlético ali nadando de braçada na Sul-Americana, naquelas primeiras 4 partidas, hoje em dia é bem diferente, tá? Pelo menos a minha visão sobre a Sul-Americana é bem diferente, mas vamos tentar, né? Vamos pro próximo aí, que é o troca de passes, que também tá com o Marcelo, né? Barreto, mas conta com a Jéssica Sescon e o Alex. Vamos ver o que o pessoal falou aí sobre esse jogo. Por redação e a gente não acaba de falar de tudo quanto é jogo, hein? Ainda tem mais gol para mostrar aqui, vamos lá. Tem mais 4 jogos apenas, assim? Tô com Jéssica Sescon e Alex Mesquita, não, faltam só 2 jogos, né? Começando pelo confronto dos Atléticos com e sem H, o Goianiense contra o Paranaense. E teve esse vira-vira, né? O Paranaense também que ficou deu essa oscilada desses últimos 3 resultados de empate, saída do Cuca e tudo, mas é um time... Sei lá, cara, eu acho que é um time forte que vai incomodar, vai se manter ali, né? Que é super bem estruturado, de mentalidade, de atletas que entendem isso. Vamos ver a chegada do novo treinador agora, né? E de que maneira eles vão dar sequência, mas é um time perigoso, né? São 2 atléticos e 2 rubro-negros, né? Era o Paranaense que estava usando o uniforme 3, na verdade, né? Esse dourado aí, com uma faixa diagonal, né? O Luiz Fernando abriu o placar, Julimar e Diório viraram o jogo para o Furacão, que é novo técnico, hein? Chegou, Nádia Malhade confirmou. Pode bancar. Tá certo. Pode bancar. Martim Varini
é o novo treinador do Atlético Paranaense, deixa o comando do Defensor do Uruguai. Que já tinha trabalhado no Cruzeiro, né? E a Como Nádia está auxiliar. trabalhando até tarde que nem nós, olha lá, atualizada há 9 minutos, a nota aí que ele mostra. Foi auxiliar do Pesolano, Isso. né, no Cruzeiro, por isso que está aí com a camisa. E ele também, Jovem. também foi do Valladolid. Então o Ronaldo conhece ele do Ele é do Valladolid. circuito do Ronaldo. Isso, quando ele vai depois pro Cruzeiro. Vocês viram aí, né? Terminou. Bom, Nicolau, nada de muito diferente, né? O Alex ali que acabou falando a respeito do que ele acha o Atlético vai ser um time ali que vai ficar lá em cima, vai incomodar. E, assim, é algo que, né, foi a projeção de muitos jornalistas do eixo lá atrás, né, que a gente trouxe para vocês aqui, né, a opinião deles. É claro que o Atlético viveu de lá, né, fazem 3 meses que a gente fez essa análise, né, projetando aí o Brasileirão e as Copas, mas o Atlético viveu uma montanha russa, né, de emoções, né, começou muito bem, daí deu uma oscilada, e voltou a estar bem, né, e de repente descarrilhou tudo, mas assim, a gente tá vivo em tudo e estamos no G6, né, que já garantiria uma vaga na Libertadores. Então não tem como a gente dizer que tem muita gente, cara, tem muito torcedor que é aqueles caras, tipo, né, muito pessimista, vai agora lutar pra não cair e tal, e não é essa a nossa realidade, né, a gente não tá nessa realidade, mas assim, é claro, como a gente criou uma expectativa alta, provavelmente essa expectativa vai ser frustrada aí no futuro próximo. Nicolau, quer falar alguma coisa? Cara, eu tô contigo nessa, eu tô contigo. Realmente, a gente esperava. Tá, não gosto de ficar batendo em tecla do centenário, mas ao mesmo tempo eu sei que é um ano importante, né? Agora, obviamente, isso tá muito claro. Com a vida desse novo técnico, a gente sabe que o ano do centenário realmente faz parte de um projeto apenas, né? Então a gente torce aí para que 25, 26, talvez a gente achou o nosso voivoda, né? Falei no vídeo de ontem, tomara que isso aconteça. Não posso ser incoerente, né, com o que eu falei antes. Eu acho que o Atlético precisa de um projeto, não existe esse projeto técnico, tá? A vinda do Martim não é nenhum indício que vai existir esse projeto técnico, mas a gente torce para que isso seja reestruturado, porque é necessário, né? Então a gente... É isso aí, é só torcida. E vamos agora, né, David, acompanhar fazer um react, né? De um dos principais canais ali de Goiânia em relação aos times de Goiás, que é o do Vitor Gader. Vitor Gader, torcedor do Atlético Goianiense, tá? Ele estava fazendo um pós-jogo ali, ele fala bastante sobre o Atlético Goianiense, mas fala também do Atlético Paranaense. Então vamos acompanhar aí o que ele está falando a respeito. Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1. Seguinte, galera, sabe quando já nem dói mais? É a famosa frase, já nem dói mais, sabe? É difícil demais, galera, falar com vocês sem exaltar, sem xingar, tá? Porque o que a gente vê em campo, cara, é uma sucessão de erros que partem lá da diretoria, lá da presidência, até as 4 linhas, tá? Eu não gosto de defender ninguém aqui, de criticar alguém ou de defender alguém sem méritos. Não vou fazer isso. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar porque merece. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar porque merece. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Eu queria elogiar o empresário do Emiliano, porque esse cara deve ser o melhor empresário de futebol da história do mundo futebolístico. Não tem nenhuma justificativa pra gente começar o jogo com o Emiliano em campo. E aí vocês vão falar o seguinte: mas o Derek não é melhor do que o Emiliano. Sabe, de certa forma, talvez eu até concorde. Porque por mais que o Derek tenha tido um bom desempenho enquanto estava em campo, o Derek é burro para um cacete. Burro. Mas eu vou chegar lá. Acabou de anunciar aqui que são 4.844 pagantes para um público de 6.152. Foram 6.152 pessoas que assistiram um Atlético Goianiense entrar em campo com um a menos mais uma vez. O Atlético, mesmo com o Mancini dando os treinamentos para o Dragão, o Atlético mais uma vez começa o jogo com o inútil do Emiliano Rodrigues em campo. E vocês, se vocês assistiram o jogo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender que eu não estou exagerando quando eu digo que ele não só era um a menos, quanto ele era um a mais pro Atlético Paranaense, tá? Primeiro chute a gol que o Atlético deu, pega no Emiliano. Primeira bola que ele toca na bola, ele toca pra trás, no rumo do gol, que tá ajudando o ataque. Toda bola que ele ia dominar, ele não dominava. Todo passe que ele fazia era errado, mal posicionado, atrapalhando o jogo. Chegou um ponto que os jogadores do próprio Atlético não tocavam pra ele. De tanto que é vergonhoso. Se eu fosse um Baralhas ou um Luiz Fernando, eu ia lá no Alisson, ou na puta que fosse, na miséria que fosse, e virava pra ele e falava assim: cara, eu não vou jogar do lado desse cara, porque ele me envergonha. Ele me envergonha em campo. Mas vamos lá, eu quero também falar algumas coisas aqui pra vocês. Primeiro, eu quero parabenizar a torcida e o time do Atlético Paranaense. Eles pegaram um cachorro morto e chutaram. Basicamente foi isso que eles fizeram. O Atlético fez um primeiro tempo podre, mas o Atlético Paranaense também não fez muita força. O jogo só não foi melhor para nós porque a gente estava jogando com 10. Como eu falei, estávamos com um a menos.
Mas o Atlético Paranaense venceu com méritos essa partida. E como o Atlético Goianiense costuma fazer, ressuscitamos mais um que vinha mal na competição. O Atlético Paranaense não vinha fazendo bons jogos, inclusive vinha de algumas derrotas. Mas, claro, quando vem jogar contra o Atlético Goianiense, qualquer time, pior que seja, eu não estou falando que o Atlético Paranaense é ruim, fica bem claro, mas qualquer time pior que seja, ele fica bom, porque o nosso time é ruim. O nosso time é ruim. Mas vamos lá. O Atlético começa com essa naba desse Severiano, mas a gente tem alguns jogadores de destaque. O Guilherme Romão, o Luiz Fernando, a zaga, até aquele momento que estava muito bem, e vinha fazendo uma boa partida. No primeiro tempo, foi um jogo equilibrado. Só não foi melhor para nós porque a gente jogava com um a menos. Segundo tempo veio, e aí aconteceu aquilo que eu mais queria. Saiu o nada para entrar alguma coisa. O Derek no lugar do Emiliano. E assim que ele entrou, assim que ele começou a jogar, você via que o Derek é 1000 vezes melhor que o Emiliano. Eu falei até no meu Twitter, se vocês viram aí no começo do vídeo, tinha lá o link do meu Twitter, o nick do meu Twitter. Eu falei lá que se o Emiliano é jogador de futebol, eu sou um cirurgião cardíaco do Albert Einstein. E provavelmente deve ser, porque esse cara, em campo, é uma piada. E eu vou falar real pra vocês, tá? Eu vou adiantar pra vocês, não tô gravando esse vídeo aqui no Cioli, mas eu não vou vir mais no Cioli se eu ver o Emiliano vestir a camisa do Atlético. Pra mim, é uma ofensa. O Emiliano vestir a camisa do Atlético. Pra mim, é uma ofensa ao Atlético Goianiense, a instituição. O Mancini vai começar um trabalho agora, ele assistiu esse jogo e eu espero que ele tenha visto muito bem a nojeira que é esse jogador. Só que agora eu quero falar do segundo tempo. O Atlético começa melhor e o Atlético faz um golaço com o senhor Luiz Fernando, que é o melhor jogador do Atlético. E que não vai jogar no próximo jogo porque tomou um cartão procurando briga. O que isso ajuda? No que isso ajuda? Será que o jogador do Atlético não tem um tratamento psicológico, cara? Falta, sabe, às vezes, você vê os jogadores colocando a cabeça no lugar. A pressão é grande? Cara, vem falar de pressão não, você tá jogando no Atlético Goianiense. Com todo respeito à nossa torcida, mas a nossa torcida jamais pressionaria, como por exemplo, se você estiver jogando no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, você tá jogando num time que a torcida, se você pelo menos demonstrar raça, a torcida te abraça. Olha, por exemplo, o que a torcida faz com o Baralhas, ou com o Luiz Fernando, ou até com o Guilherme Romão. Mesmo que esses caras errem, e olha que o Baralhas errou pra caramba nesse jogo, a torcida abraça o jogador, sabe? Eu praticamente não vi ninguém reclamar do Baralhas, mesmo ele errando, porque pelo menos raça, vontade de jogar, identificação com o clube, ele tem. Aí o Derek me entra no segundo tempo, ajuda ali no momento que ele tá, mas aí um jogador do adversário do Atlético Paranaense segura ele, faz a falta e essa mula esquece, eu nem pensou que existe VAR na droga do Campeonato Brasileiro. Existem diversas câmeras filmando o jogador que tá com a bola, o cara tá igual um desorientado, dando cotovelada pra trás. É claro que ele ia ser expulso, porra. Me respeita, cara, respeita a camisa do Atlético. Isso é uma vergonha ter feito um negócio desse, cara. Isso aí é um desrespeito com a camisa do Atlético. O juiz vai o VAR e expulsa corretamente. Isso, lembrando que, detalhe, o Atlético fez o gol e logo na sequência, o Atlético Paranaense fez o gol de empate naquilo que eles usaram o jogo inteiro, e muito bem, que é a bola aérea. Aí você vai falar pra mim assim, Vitor, mas o gol foi pelo chão, o jogador chutou a bola. Mas presta atenção no jogo, todas as bolas lançadas pelo ar, todas as bolas aéreas, os jogadores do Atlético Paranaense ganhavam alto, porque eram maiores do que os jogadores nossos, nós jogadores são baixinhos, eles não conseguem ganhar a bola no ar, não conseguem. E aí, nisso, um chutão pra frente, jogador do Atlético Paranaense dá a casquinha e o outro chega de frente pro Ronaldo, finaliza sem chance, fazendo gol de empate. Depois a gente tem a mula do Derek sendo expulsa. Você acha mesmo que a gente ia ganhar esse jogo? Sendo sincero com vocês, eu vim pro Cioli sem a menor esperança de vitória. A gente é pato do Atlético Paranaense. O Furacão sempre ganha da gente. Se não ganha, eles atrapalham, como foi em 2022, com aquele gol do David Terança. Você acha que a gente ia ganhar? Não ia. Com 11 já tava difícil, com 10 esquece. E logo na sequência o Atlético, que tem a mania de tremer as perninhas depois que leva um gol, o Atlético sofre um ataque do Furacão, o Furacão vai lá e faz o segundo gol numa facilidade tremenda. Marcação cagando e andando pro jogo. Ninguém chegou pra fazer uma pressão pro cara não poder finalizar pro gol, e finalizou quase sem ângulo e fez o gol. E aí, cara, esquece, o Atlético Paranaense tirou o pé. Se eles quisessem, eles tinham feito 3, 4 gols, porque a defesa do Atlético ia deixar. O Anderson Gomes colocou 4 jogadores de uma vez em uma substituição e ainda colocou o Ione Gonzalez, que eu amo, é um jogador que eu amo de paixão. Bom, o Vitor aí tava brabo, né? Normalmente a gente tá na mesma situação, né? Quando o Atlético perde, principalmente em casa, né, cara? É realmente triste. Abraço aí pro Vitor. Abraço aí pro Vitor, né? Sucesso aí no canal do Atlético Goianiense. E ele falou, né, algumas coisas importantes ali. A gente descobriu que esse Emiliano Rodrigues, sei lá. Esse cara é ruim pra caramba, né? Eu realmente não notei esse cara em campo, cara. Então acho que isso deve ser um ponto aí que corrobora, né, com a visão do Vitor, né? E ele falou uma coisa que é muito verdade, né? O Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, cara, dificilmente a gente perde, né? Na verdade, assim, ó, uma partida na história a gente perdeu, tá? Em 18 jogos. E foi um 3-1 na Copa do Brasil de 2007. E o Atlético perdeu lá em Goiânia, né? 3-1. E aqui na Arena Baixada ganhou 2-0. Então se classificou, né, naquela Copa do Brasil. Depois de lá teve mais 16 jogos e nenhum a gente perdeu. Então, assim, é um dos times assim que o Atlético mais deita, né, quando a gente está falando aí de jogos e tal. E assim, é um time que tá um ioiô, né, cara? Um Coritiba da vida, mas acho que o Atlético Goianiense tá acima do Coritiba hoje em dia, tá? Porque ele incomoda mais os times ali do eixo e tal. Mas é um time que cai, fica, né? E cai, sobe, né? Cai, sobe. Mas a gente fez o que tinha que fazer, né? Um time mais forte, a gente ganhou, né? Não fez uma partida que a gente foi super melhor, mas aproveitamos melhor as oportunidades. Apesar de que, né, a gente perdeu bastante gol nesse jogo, né? Nicolau, o que você tem a falar aí sobre isso?
Sobre o jogo em si, eu concordo, David. O Atlético poderia ter mais tranquilidade em alguns lances, né? Perdemos gols importantes, que graças a Deus não fizeram falta, né? Poderia, né, ter feito falta se não fosse o Fernandinho achar aquele passe, né? O Diório também entrou bem. Méritos, mais uma vez, né? A gente já criticou muito, na verdade foi um dos mais criticados deste ano, que é o Julimar, então méritos para ele, que mais um jogo interessante do Julimar. Eu achei a finalização dele de muita inteligência, né? Se você pegar bem ali, ele tira realmente do goleiro, né, a bola, então, e um lance rápido, né? Um lance que, Bola foi na gaveta, né, cara? além dele ter que caçar a bola no lance rápido ali que o Pablo deu a casquinha, ele tira do goleiro muito bem, então, mais um mérito, né? Parabéns ao Julimar, que tá jogando realmente bem nos últimos jogos. E torcer, cara, torcer para que esse próximo jogo aí, pelo menos um ou outro volte, né, de lesão, porque a gente tá precisando. Já vai ser um jogo muito mais difícil, né, porque o Bahia, ela é uma equipe muito interessante, né, uma equipe que tem um meio campo muito forte, que a gente precisa pensar como vai entrar. Ataque, né? Meio campo e ataque dos caras é bem forte. E assim, A gente bobeiras vai como as que a gente deu nos últimos jogos, aí vai resultar em gols. Não tem o que falar, porque o time dos caras é qualificado, entendeu? Eu ia chegar nesse ponto, assim, Kaique Rocha mais uma vez para mim falhou, tá? Eu acho que o Gamarra, ele falhou no sentido de perder na velocidade mesmo, mas o Kaique Rocha, para mim, falhou mais uma vez em posicionamento, que é uma das coisas que ele mais erra, é posicionamento e tempo de bola. Então, eu acho que essas coisas andam muito juntas, né? Quando você perde o posicionamento, é muito fácil, né? Perder o tempo de bola e vice-versa. Então, o Kaique Rocha precisa acordar. Eu não sei o que o técnico vai fazer em relação ao Thiago Heleno, né? Que tá para voltar esse próximo jogo. Mas assim, entre Kaique Rocha e Thiago Heleno, eu sou muito mais Kaique Rocha, cara. Tipo, sem dúvida. Se você for comparar, sim. Se for pegar esse jogo contra o Vitória, que o passe do gol do Julimar foi do Kaique Rocha. E nesse jogo de ontem, a jogada ali que o Fernandinho deu assistência também veio do Kaique Rocha. O Kaique Rocha também toda hora tá colocando, tá fazendo um lançamento para a área e tem sido perigoso. Então, né, mais um ponto positivo, apesar de ter erros ali e tal, né? Mas o Kaique Rocha ele tem mais influência no jogo que, infelizmente, o Thiago Heleno não tá tendo, né? Eu acho que é um problema essa questão do Thiago Heleno não querer, né? Segundo boatos, não querer mudar de posição, né? Também tem isso. Então, assim, se ele não quer, realmente, eu acredito que o Gamarra tem que, né? Não que ele vá, mas assim, é a minha opinião que ele precisa ganhar uma sequência aí de jogos. E sobre o Kaique Rocha, cara, eu costumo dizer assim, cara, que infelizmente, em jogo de alto nível você não pode vacilar. Eu não tô aqui defendendo a minha namorada, assim, ou minha esposa, ou algo do tipo, nossa, ela é tão boa pra mim, mas nossa, ela pega no meu pé nesse sentido. Cara, não, cara, o jogador de futebol ele precisa ajudar no ataque. Ele ajuda no ataque e é efetivo em alguns lances. Não, ele não é um zagueiro terrível, ele não erra o tempo inteiro. Mas é incrível como todo jogo a gente passa um apuro por conta do Kaique Rocha. Então, assim, tem que ser treinado, o posicionamento tem que ser... Não é o Kaique Rocha o único culpado, tá? A gente vem sofrendo com o sistema defensivo há muito tempo no Atlético, desde muito tempo, né? Então, assim, é preciso olhar para esse ladinho aí, porque é todo jogo. Todo jogo tem uma coisinha ou outra do Kaique Rocha aí. Vamos olhar melhor para esse ponto. Bom, o último assunto desse vídeo, Nicolau, vai ser sobre duas coisas, né, importantes aí. Primeiro, confirmado praticamente a saída do Leitão, né? E aí tem informações desencontradas, né, Nicolau? Foi primeiro passado pela Nádia que a situação foi, né, o que culminou em tudo, né? É claro que não foi só isso que aconteceu. Muitas coisas internas que foram, né, desgastando esse relacionamento entre Petralha e o Alex Leitão. E o que culminou, né, nessa situação foi ele não... era uma exigência do Petralha, o Alex Leitão, né, viajar com o Atlético para todos os jogos fora de casa, e nesse jogo ele não foi, tá? A primeira informação que a gente teve foi da Nádia, falando que o Alex ficou... o Alexandre, né? A primeira de todas é do Napoleão, né? Do Napoleão, né? É verdade. Do Napoleão lá do Podcast Sul e também da Band. Falando que ele ficou acompanhando um procedimento médico ali da filha dele, né? Por isso que ele não ia acompanhar. E o Petralha não gostou e aí gerou isso. A Monique Vilela falou que não
não tinha isso, que foi por outros motivos e que inclusive a forma que foi comunicada isso para o Petralha não foi direto pelo Leitão, foi de uma outra forma, lá com um terceiro, e o Petralha não gostou disso. Assim, cara, isso aí, ele é muito pequeno, independente se foi com a filha, o negócio da filha só agrava a situação, né? Mas se foi do negócio da filha, não foi, isso é muito pequeno para você demitir um cara que está gerindo todas as funções do seu clube. Isso é muito pequeno. Então, o que a gente imagina é que aconteceram muitos mais problemas desde a chegada do Leitão, né? E que culminaram aí nessa demissão em 7 meses, tá? E isso eu acho muito problemático porque quais foram as decisões erradas do Leitão até hoje, tá? A gente não consegue listar, porque a gente não sabe o que foi só a decisão dele errada, mas eu acho que tem muitas coisas que foram erradas não tem culpa dele. Planejamento de futebol, eu acho que ele não tem culpa dele, né? Porque sempre a gente ouve, até agora que a gente ouviu aí sobre a contratação desse Martim aí, não sei o que lá, que foi ideia do Petralha. Então no futebol, normalmente a decisão é unicamente do Petralha. Então acho que o Leitão acho que nem estava mexendo nisso. Mas as outras decisões ali, cara, teve decisões boas, né? Durante esse prazo, né? A questão, né, dos 25 jogos, se você for em 25 jogos, você ganha uma camisa. Né? Legal, cara. Incentivar a torcida aí, né? Mais incentivo. A questão de você ter um preço ali mais claro, né? Para os jogos e ter 2 ingressos ali, meia entrada para o sócio poder comprar. Porra, isso é muito, muito bom. Sabe? Tipo, isso foi uma decisão assim que eu não esperava do Atlético. E, cara, foi muito importante. E importante porque a gente tem visto aí na média de público do Atlético, que é uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Tem a questão das furacões, que a galera dá risada lá e tal, mas, cara, é um benefício a mais, entendeu? Querendo ou não, você que não vai em todos os jogos, você consegue tirar uma grana ali, tipo assim, não vai ser uma coisa que vai ser perdida e tal, você vai conseguir tirar algum benefício disso que antes era 0, entendeu? Então, assim, uma coisa a mais, mesmo que, nossa, não seja a melhor parada, mas, cara, é um benefício. Então, assim, a gente viu várias coisas. Teve aquela situação lá de querer pintar a arena, né? Que foi a decisão do Leitão e depois, por algum motivo aleatório, disse que não ficou muito bom, foi tirado. E a gente não sabe. Hoje em dia está muito claro que isso foi mais um desses entreveros. E aí ele foi demitido por conta do quê? O que ele fez de errado? Entendeu? Eu acho que o Atlético deveria se pronunciar e falar as cagadas que o presidente fez. Entendeu? Falar o que foi feito de errado. Ou se é só porque ele questionou algumas decisões do Petralha. Porque daí a gente mostra que a gente virou um clube administrativamente assim, muito amador. Muito amador. Nicolau? Tem bastante coisa para falar, tá, David? Dessa situação, assim, para mim é a mais grave de tudo que tá acontecendo. Eu tô bem chateado. Cara, para mim é gravíssimo. Gravíssimo. Eu acho que, não sei se é tanta coisa acontecendo nesse ano. Preocupado com o futuro também, né, cara? Claro, eu não sei se é por conta de tanta coisa nesse ano que eu não tô vendo um estardalhaço da torcida, a torcida tão assim. Mas eu, Nicolau, profundamente preocupado e profundamente chateado, porque para mim isso é muito grave, tá? Eu não tô do lado do Petralha por uma vírgula nessa história toda. Eu não tenho, e olha que eu sou um grande fã do Petralha, eu agradeço muito por tudo que ele fez pelo meu clube, entendeu? Mas eu não tenho nada para defender o Petralha nessa história toda. Assim, David, um CEO, independente de qual seja a área, vamos falar de futebol porque é o que a gente está conversando, ele não vai decidir quem é o jogador que vai chegar nessa janela. Ele não vai decidir quem é o técnico que vai chegar. Ele não vai decidir qual é a formação 3-5-2 ou 4-3-3 que vai acontecer. Ele talvez decida algo... Decida não. Ele ajude, por exemplo, numa renovação do Fernandinho. Ele talvez ajude no sentido, o Thiago Heleno está ali entre a renovação ou não. Ele ajude para conversar entre as partes. É isso que um CEO vai fazer. O resto, administrativamente falando, ele é o senhor das decisões. E tinha que ser o senhor das decisões. O Petralha é sabido que ele está longe do Atlético. Não, né? No sentido físico ele está longe. Porque poucas vezes vai no CT, pela questão de saúde e tudo mais. Já sabemos e é confirmado que a filha dele está fazendo sua porta-voz e tudo mais. E, cara, eu não tenho problema quanto a isso, tá?
Não tenho problema quanto a Ana Lúcia ser a porta-voz do Petralha, porque precisa também, precisa de um representante. E a gente sabe que o Petralha é um grande mandatário. Agora, sim, o Alexandre Leitão, David, é um cara hiper competente. Isso ficou claro em todas as entrevistas que ele deu, seja de maneira oficial pelo Atlético ou fora, tá? Se alguém quiser estudar a carreira do Leitão, o que ele já fez pelo futebol dentro dos Estados Unidos, que era difícil, não era uma tarefa fácil, porque os Estados Unidos não era acostumado com futebol. Isso vem acontecendo num processo de 20, 15 anos para cá, e o Leitão participou disso. O Leitão tem participação no Pentacampeonato Brasileiro, tá, de futebol. Ele fazia parte da delegação. Ele é chegado, ele é conhecido de pessoas muito importantes no futebol brasileiro e internacional. Então, assim, eu tenho certeza, eu não conheço o Leitão, nunca fiz um churrasco com ele, parece ser gente boa, mas eu não sei dizer da pessoa dele. Me parece ser uma pessoa estimada. Mas, administrativamente falando, o Leitão é um cara muito, muito foda. A gente perdeu um cara muito foda, tá, David? Porque o Atlético falou agora que foi em comum acordo. Então, provavelmente o Leitão também não estava feliz com algumas situações e, né, segundo a nota do Atlético, não foi uma demissão. Foi em comum acordo que aconteceu essa saída. E assim, cara, eu tô preocupadíssimo, tá? Eu tô mais preocupado com isso do que com um diretor técnico que não tem. Eu tô mais preocupado com isso do que essa janela que até agora nenhuma coisa acontecendo. Eu tô mais preocupado com isso do que um técnico de 32 anos que a gente ainda não sabe. É só jogando para saber mesmo. Eu tô mais preocupado com isso do que os desfalques. A gente tem um jogo contra o Ipiranga e Bahia, muito importantes. Sério, David, isso é muito sério. Para mim é muito sério. A gente perdeu um cara de uma único no Brasil, nesse sentido. A gente não tem outros CEOs dentro de clubes que possam falar, cara, esse cara aqui é foda. A gente tem presidentes importantes, a gente tem a Leila, a gente tem o Petralha, mas um cara desse, administrativo, foda nesse sentido, a gente perdeu e, cara, difícil de achar, tá? Difícil. Não, e assim, Nicolau, o que a gente leva a pensar, provavelmente não vão falar a respeito disso, né? A gente sabe que o Atlético não tem mínimo de transparência nessa situação, mas o que me leva a pensar provavelmente foi essa situação de ideias, né? Ele tomava algumas atitudes, eram muitas atitudes bloqueadas pelo Petralha, e eu penso o seguinte, por que contratar então, né? Por que trazer o cara, sendo que você quer colocar todas as suas ideias, né? Por que tentar agregar alguém profissional no time? Porque as outras pessoas que estão agregadas ao Atlético Paranaense são pessoas incompetentes, cara. Ah, David, mas são pessoas que acompanham o Petralha há muito tempo, são atleticanos. Meu irmão, foda-se. Eu conheço muito atleticano que pensa totalmente o contrário de mim. E tem um atleticano que eu discordo totalmente. Não é porque é atleticano que vai ser uma pessoa que vai fazer bem pro Atlético, velho. O Alberto Valentim é um técnico atleticano. O Cuca é um técnico atleticano. Olha o trabalho dos caras, entendeu? Então, eu acho legal ter, mas, sinceramente, eu prefiro ter alguém que faça um trabalho honesto e que faça um trabalho, né, com conhecimento do que alguém que é um amigo do Petralha, que é atleticano. E cara, a gente tá vendo esse desacerto em muitas áreas do Atlético. Né? O Petralha está tomando decisão errada atrás de decisão errada, né? No departamento de futebol, né? O cara troca de comando assim, tipo, de uma maneira abrupta, e aí recomeça tudo. Por isso que o futebol atlético tá uma zona, porque tipo, toda hora mudando, de uns caras que não tem a mesma mentalidade. Ele foi de Osório para Cuca, para Ligueira, perfis totalmente diferentes um do outro ali, tipo, em 6 meses, cara. Então, tipo, assim, algo complicado, né? Isso falando de futebol, que é uma coisa que a gente acompanha, mas olha o marketing do Atlético, olha a questão das camisas, cara. Patético, cara. O Atlético, eu acho que tem as camisas mais sem graça, sem criatividade da Série A, velho. De todos os clubes ali, cara, essas camisas mais sem graças, e no ano de um centenário, entendeu? E é tudo os amigão do Petralha, esse Mário Ousman aí, esses malucos. Então, e aí, Nicolau, tem a notícia aí que tá sendo veiculada que provavelmente quem vai assumir o lugar do Leitão vai ser a filha do Petralha, tá? O que isso preocupa, tá, Nicolau? Assim, o Petralha está tomando decisões muito incorretas, tá? E o Petralha está se cercando de bajulador, está se cercando de pessoas incompetentes em todas as funções.
E a gente não está conseguindo evoluir nessa gestão sem profissionalismo, tá? E a Ana, ela vai continuar sendo o que ela é hoje em dia, a porta-voz do Petralha. E vai ser decisões que vão desagradar a torcida, vão ser decisões que vão continuar deixando talvez a gente mais longe aí do clube, né? E, sei lá, talvez um momento isso foi importante, mas hoje em dia esse tipo de atitude, assim, eu não curto nada. E só me leva a entender por que contrataram o cara, então. Se era pro Petralha mandar em tudo, por que foi chamado outra pessoa? Se era pra ser um burrinho de recado ali, é foda. Eu tenho certeza que um cara desse calibre não aceita ser burro de recado, né? Assim, David, duas coisas só para fechar esse tema, que eu acredito que seja importante a gente conversar. Eu acho que, não sei, né, se vai chegar no leitão isso aqui, mas, cara, você tem a oportunidade de falar agora, entendeu? Vai, eu não sei se uma carta aberta, não sei se é um canal, vai na Threads, entendeu? Que é a maior, que tem mais alcance dentro da torcida atleticana hoje, e fala o que está acontecendo e o que aconteceu, entendeu? Pô, Leitão, você, de verdade, você é um cara estimadíssimo, a torcida gostava de verdade de você. Eu acho que também essas coisas acontecem muito por ego também, né? Tem tudo isso. Mas assim, você tem a oportunidade de falar o que está acontecendo, tá? Cara, sobre essa questão que a Monique Vilela trouxe, eu olhei tópico por tópico, cara, mas é uma bajulação muito grande com o Petralha, cara. Que eu não consigo ver isso como notícia, entendeu? É aquela famosa não notícia. Se alguém não chegar e falar o que aconteceu, por exemplo, o Leitão, o Cuca falou aquela hora lá, a gente meio que não confia muito, mas é a palavra do cara, não é um repórter vindo falar que tal coisa pode ter acontecido dentro do vestiário. Não, ele falou o que aconteceu. Basta você acreditar ou não, entendeu? Agora, sim, a gente sabe como é que é esse tipo de coisa. Cara, claro que vai sempre pender pro lado do Petralha, entendeu? A gente não tem rabo preso com ninguém aqui, a gente quer a verdade. E cara, tá muito óbvio, de todas as decisões que o Atlético vem tomando, administrativamente falando, e tecnicamente falando, de, sei lá, 2 anos pra cá, cara, 90% delas são terríveis, entendeu? Então, cara, é muito fácil. Não é não gostar do Petralha. Porra, eu tenho uma admiração enorme pelo Petralha. Eu concordo com o nome Mário Celso Petralha pro estádio. Faça mais, além do nome, uma estátua do Petralha ali na frente, cara. Mas assim, já deu, bicho. Já deu. A gente precisa da SAF, a gente precisa profissionalizar. E agora, tava vendo uma discussão no Twitter agora há pouco, David. A SAF não vê com bons olhos esse tipo de coisa. A SAF não, né? Quem vai, ou quem quer investir, ou quem pode, ou quem talvez... Os possíveis interessados, né? Os possíveis interessados não veem com bons olhos esse tipo de coisa. Porque assim, preto no branco... Porque o Atlético quer vender a SAF para continuar com o comando do clube, né? E aí, a todo momento, o Petralha vai pesar a mão e vai fazer o que ele quer. Os caras não vão gostar disso aí. Eu acho que isso tem sido uma das paradas que mais impedem o Atlético de ser vendido atualmente. Né? Pra mim não existe, tá? Pra mim não existe essa possibilidade. Agora, se você volta pra possibilidade de 100%, pra mim não existe 49%. Não existe. Eu acho que é impossível. Agora, se você pensa numa possibilidade de 100% de venda, 90%, que seja. Cara, esse tipo de coisa que tá acontecendo não é legal. O cara é super estimado nos Estados Unidos, entendeu? Saiu por quê? Por coisas pequenas? Sim, por coisas... Eu não sei se foi a filha dele, ou não sei quem, mas se você for somar as outras coisas, pintura da arena, e compatibilidade de ideias, porque a gente sabe, a torcida do Atlético tem a parte burra, tem a parte inteligente também. A parte inteligente sabe, cara, que o Petralha tem decisões que não são favoráveis administrativamente falando. Cara, o cara é um gênio, mas o cara não acerta tudo. Pô, tá longe trouxe disso. um cara foda. Trouxe um cara foda pra quê? Pro cara sair em 5 meses. Entendeu? É foda. É foda. Porra, é complicadíssimo isso, David. Bom, Nicolau, também vamos falar rapidinho sobre o técnico. A gente já comentou bastante no vídeo, né? Mas uma coisa que eu não sabia é que ele foi campeão, né, da Copa Uruguaia lá, né, com o Defensor. Então, assim, tem título. Né? Isso também ajuda aí a gente a entender, né, porque, tipo assim, não é só uma boa campanha, né? O cara teve um título, então mostra ali que é um trabalho sólido, né? Num time ali que não é muito forte lá no Uruguai. Mas tem todas as coisas que a gente falou ali, né? Inexperiência, é um cara que tem 32 anos, né? David, mas um cara de 32 anos pode ser muito profissional, muito... Cara, eu concordo totalmente com você. Mas a gente tá falando aqui de futebol, a gente tá falando de treinador...
né? A gente está falando de jogadores que vão ter um ego grande e às vezes um cara mais novo chegando ali precisa... Não tô falando que um cara mais novo não consegue lidar com as situações, mas, né, um cara mais novo precisa ter, tipo, duplamente ali, se o cara não tem um currículo, o cara precisa realmente botar a banca ali, botar o Bangandan na mesa pra fazendo esses caras comprarem o barulho dele, né? E aí, de duas uma, ou ele vai começar a ter atritos ali, vai ter que gerenciar esses atritos dentro do elenco, ou ele vai ter que seguir tudo que o elenco quiser, e aí que tá um grande problema, né, Nicolau? É isso aí. Cara, bom, é aquilo que a gente falou, acho que a linha do otimismo, ela existe, em relação ao técnico, né, claro, mas assim, eu acho que é uma escolha interessante se a gente for levar em conta quem vinha sendo contratado, né? É claro que você falou no início do vídeo que são linhas muito diferentes, as três, né? Mas assim, eu não digo linha técnica, mas assim, linha de perfil mesmo, né? Eu acho que é um perfil talvez para realmente abaixar um pouco a poeira. As coisas estão acontecendo aos trancos e barrancos. A gente viu, cara, toda essa crise que aconteceu, o Atlético não perdeu para Flamengo, para Botafogo, para Corinthians, ganhou 2 fora de casa. Não é mil maravilhas, não, muito longe disso. Mas assim, o Atlético vem tendo resultados e tem 2 decisões agora, né? Um jogo direto, né, de 6 pontos contra o Bahia e um jogo eliminatório contra o Ipiranga aí que, claro que não vai ter ainda o dedo do nosso querido Martim, que deve ser um dedo muito um dedo ainda inexperiente, né, Dedo David? jovem. É um dedo jovem, mas é um dedo que tem muito potencial, né? A gente não vai sentir ainda esse dedo, eu acredito que contra o Ipiranga ainda não. Talvez a partir daí Não, as mas coisas assim, começam a dar um pouco. ele vai provavelmente comandar esses jogos. Se a gente tiver um Comandar, resultado sim. ruim contra o Ipiranga, ele já vai tomar na cabeça, já começando tomando na cabeça. É igual eu vi um comentário assim, ó. Eu não sei se estavam chamando ele e eu vi um comentário acho que ontem no Twitter. Chamaram o cara. Não sei se eles vão explicar tudo que vai. Qual é o cenário do Atlético quando ele chegar. Mas assim, o cara tem uma responsabilidade muito grande na mão. É isso aí, né? Aceitou a proposta, então ele vai aceitar essa bucha. Cara, e o que me também leva ao otimismo, assim, que a torcida do Cruzeiro também fala muito bem desse cara. Muito bem. O Pesolano, por motivos familiares e também por muitas expulsões, tá? Na passagem do Pesolano ali pelo Cruzeiro, o Martim acabou comandando o time várias vezes e o torcedor fala que o time jogava melhor. Jogava com mais tranquilidade, com mais posse de bola. Novo Eduardo Barros, então, Nicolau. Novo Eduardo Barros, é isso aí. Então, assim, são caminhos. Mais uma vez, não posso ser incoerente, tá? De chegar aqui e destruir o cara, né? Porque eu queria realmente um projeto jovial, eu queria algo novo no Atlético, mas, né? A gente não sabe. Então, vamos torcer para que esse seja o caminho. Beleza, Nicolau. Bom, Nicolau, vamos finalizar falando dos nossos queridos membros. Para quem não sabia, ativamos semana passada, tá, o clube de membros do Jaguaras, tá? A gente vai trazer alguns benefícios. O primeiro benefício vai ser o grupo de WhatsApp, né, que a gente vai ter com os membros. Só que a gente vai fazer, tem a meta de ter pelo menos 20 membros para a gente criar o grupo, tá? Então, nesses dias aí, sem muito alarde, né, a gente já teve aí 5 membros, então queria agradecer muito a esses 5, né? O Augusto Filho, tá? O Zé Rei também se tornou membro, o Luiz RC Rodrigues, tá? Guenal Tech e o Carlos Andreata, todos aí membros Red Pill, R$5 apenas, R$4,99 por mês, galera. Então assim, gosta do Jaguaras, gosta do nosso trabalho, quer dar um apoio, quer fazer a gente continuar com esse projeto, manter ele ativo? Então se torne membro. Com 20 membros a gente vai iniciar, né, o nosso grupo, a gente vai ter mais algumas metas aí para 50 e para 100 para a gente disponibilizar mais alguns benefícios, tá? Mas a gente traz para vocês em breve. Então é isso, agradeço, né, você ficar até agora, um vídeo longo, e o Nicolau quer falar alguma coisa. Eu digo, quem não puder ainda ser membro, né, e não é inscrito no canal, também se inscreve no canal. A gente tem aí 3 meses quase de canal, com mais de 3.100 membros, é um recorde na história do YouTube, 3.100 tá? inscritos, né? 3.100 inscritos é um recorde na história do YouTube. É um recorde. Então, assim, como eu disse, um canal do Atlético que é o melhor que está acontecendo no momento. É o Jaguaras, tá? E a gente tem uma meta muito importante de inscritos, que é passar o canal do Mil Grau com 4 meses. 4 meses de canal, a gente já quer passar o canal do Mil Grau
Pra vocês verem como realmente o conteúdo não tem nem comparação. Beleza. Então é Beleza? isso, galera. Abraço e até amanhã.